A gente já começa com o Felipe, que vai circular os exemplares dele. Vamos então para a nossa última mesa. São prosadores mesmo. Que é de prosa, exatamente. O tema da mesa agora é prosa. A gente começa com o Felipe, nosso colega aqui. Felipe Souza é escritor, professor e pesquisador. Atualmente é doutorando em letras pela USP, onde pesquisa procedimentos contemporâneos de criação literária, em diálogo com outras linguagens. Como escritor publicou o livro de contos Enquanto o Infarto Não Vem, pela editora Patois em 2018, e o romance Curriculum Vitae, também pela Patois, em 2019, além de ter participado de diversas antologias. Por favor, doutor Emiliano. Obrigado, Felipe. Gente, queria começar justamente agradecendo pelo convite do Felipe, né, por esse evento, professora Lilian. Eu estava aqui no evento de criação, de inauguração da linha no passado, né? E sou aluno da minha irmã, como o Felipe chamou ontem, né? Do Laboratório de Criação Literária e Teoria, com a orientação do Maurício Salles Vasconcelos. Uma linha também tem o professor Antônio Vicente Pietroforte como coordenador junto com o Maurício, né? Gostei muito do tema desse colóquio, Lugar de Quem Escreve, e essa pergunta, talvez inicial, né, a relação entre a prática de criação e prática institucional, né, que foi colocado. E o meu recorte aqui de apresentação, eu optei então por falar da minha própria relação com a literatura, né, desde a minha vida pregressa com ela, antes de entrar na pós-graduação. Mas que também ali tem alguns vínculos institucionais, até chegar no momento em que eu entro no mestrado, depois que virou doutorado, aqui na Letras, na pós-graduação. E depois me deteu, em linhas gerais, né, a minha pesquisa. Vou falar um pouco dos livros publicados. Então, meu primeiro foi um livro de contos, em 2018, como o Felipe trouxe, fruto de oficinas de criação literária, que eu acho que também é algo que vem surgindo muito, né, que é uma forma de ter esse trabalho coletivo com a linguagem fora da academia, sobretudo na Casa das Rosas, ali, que foi onde eu mais fiz o CLIP, né, que é o curso livre de preparação do escritor, que me chamam, né, que é uma série anual de oficinas. São, como eu disse, narrativas breves que tem... Eu me coloco muito ali testando maneiras de lidar com a linguagem em cada um desses pontos, né? Talvez tenha como um gancho ali situações de sufocamento, digamos assim, né? E por isso que tem esse título. E depois, no ano seguinte, vou abrir aqui, eu publiquei, depois de ser deparado com essa notícia por algum motivo que eu não sei, a revista Exame fez essa reportagem. 50 perguntas mais frequentes em entrevistas de emprego. E esse mundo, na época, agora também, né, sempre me deixou bastante angustiado, essas dinâmicas de você ter que fazer um personagem ali em entrevistas de emprego e colocar tudo numa página 4, né, para impressionar. A expressão curriculum vitae quer dizer trajetória de vida. Aí você vai colocar, isso tem que caber numa página de folha de sulfite, sua trajetória de vida, com todas as complexidades que ela tem, né? Então eu peguei essas perguntas, são 50 que eles colocaram aqui, e partir dessa, né, então tem uma experiência com apropriacionismo aqui, né, de pegar algo que já existe, e essas 50 perguntas do livro está circulando aí viraram os títulos de cada um dos 50 capítulos do livro. E eu fiz o exercício de um personagem responder essas perguntas numa entrevista de emprego. Só que um personagem absolutamente sincero, né? Então ele responde de fato as respostas que ele quer dar, sem querer impressionar necessariamente, né? Ele meio que não quer estar ali, ele está meio que empurrado ali, a esposa dele quase colocou ele lá, quase empurrou ele para fazer essa entrevista. E o livro, só aparece a voz dele, né? A voz do entrevistador, além da pergunta, são as intervenções dela, eu coloco 3 pontinhos, porque é uma voz já mais conhecida da gente.
né? O que me importava era saber a voz desse cara aí, né? Do Antônio Lobato dos Reis, que vai contando, ele se empolga, uma entrevista que dura 9 horas, a gente tem acesso à vida dele, a vários idas e vindas da vida dele, né? Por essa entrevista de emprego. É o currículo vitae ali que não cabe numa folha A4, que é algo que ele fala sempre, né? Então trouxe alguns exemplares também, não sei se não vai dar para todo mundo que tem 10, mas é um problema maior que tivemos antes. Mas enfim, deixa eu voltar aqui para a apresentação. E é um romance, né? Apesar desse formato. Como eu disse, então, eu faço parte depois, eles foram publicados em 2018, 2019, ainda em 2018, ainda como aluno ouvinte, né? Depois eu entrei no mestrado em 2020, né? Mas entrei na linha de pesquisa que eu disse, né? Escrita de literatura e teoria, que foi inaugurada com disciplinas na pós em 2016, né? A minha turma de pós é a primeira em 2020. E não sei se todo mundo já conhece, mas é uma linha que se propõe que o produto final ali, né, tem a tese ou a dissertação, seja uma criação literária, né? Então o seu romance, o seu livro de poemas é o produto ali, e é acompanhado de um ensaio teórico em que as justificativas, enfim, os debates teóricos, estéticos que você faz ali, que você fez para a composição daquela obra literária, você discute ali. Você tem essa discussão teórica e mais o trabalho artístico, né, de criação, que é algo que os colegas da ECA que estavam aqui, né, têm muito mais familiaridade que a gente, né, e aqui na letra sou um pouco, nossa, isso, mas e a tese, né, como é que é, não sei o quê. Então é isso que essa inovação agora com essa outra linha aqui, né, professor? Então é um trabalho que tem crescido, felizmente, na universidade, ainda engatinhante, mas são grandes avanços. Aqui, né, relação entre prática institucional e artística, que é uma pergunta que sempre fazem, né, que é qual que é a diferença, né, de escrever um livro antes de, né, quando você não tem essa preocupação de estar nesse contexto da universidade e escrever como parte de uma tese, né? Eu acho que a gente tem essa preocupação, que eu acho que vai aparecer mais no ensaio teórico, de ter um vínculo ali, né? Tudo que você escreve, que você se preocupe ali com que exista algum diálogo estético, uma proposição estética, o ato de escrita como um ato investigativo também, né? Você está teorizando enquanto escreve, enquanto faz a criação literária, e a própria escrita do ensaio teórico, você tem uma margem maior também para uma linguagem um pouco mais autoral ali, sem ficar preso a muitos convencionalismos abenetísticos e tudo mais, ainda que eles estejam presentes também, né? Que um certo rigor ali a gente sempre tem. Mas existe esse momento. E isso aparece no nosso trabalho de pesquisa. Por vezes a gente dá uma liberdade maior para que a escrita literária apareça, mas ela mesmo vai nos fornecendo alguns tópicos ali que faz com que pesquemos ali indícios de pesquisas, né, para fomentar aquela criação literária. Então tem esses momentos que vão hora um, hora outro, se intercalando ali no nosso trabalho de pesquisa, né? E eu colocaria ainda um terceiro momento, que não sei se dá para chamar de artístico ou de institucional, mas que talvez sejam os dois ao mesmo tempo, que eu acho que são as pausas que a gente faz entre uma coisa e outra, né? Que eu acho que o trabalho de pós-graduação, a gente vive num mundo em que a gente é cobrado por produção, e o tempo de pesquisa às vezes é um tanto apertado, mas eu acho que por vezes
os intervalos que a gente usa para beber da vida, independente de ser lendo livros ou escrevendo, e tendo experiências de fato, eu acho que são tão ricos quanto, né? E ler coisas e fazer coisas que talvez não tenham nada a ver com o trabalho da pesquisa, eu acho que esse tempo também é riquíssimo, né? Então eu acho que se permitir esses momentos de pausa, de respiro, para beber a vida mesmo, eu acho fundamental. Ainda que, como eu disse, os prazos né, nem sempre ajudam nisso. É uma linha que é dividida em narrativas, né, em geral romances, e trabalho poético, em geral o Maurício mais com romance, o Vicente mais com poesia. E eu acabo indo para o romance também. Teve essa passagem, né? Acho que escrevendo contos e depois romance, eu percebi que eu cada vez mais estava me interessando num romance que não fosse uma experiência, um bloco de narrativo único, né? Mas romances que se permitem uma linguagem mais fragmentária, que podem se juntar de alguma maneira e compor algo maior depois, né? Então, as respostas à entrevista de emprego, por exemplo, elas têm um pouco disso já, né? Elas podem, eu coloco elas numa ordem, que é a ordem que a revista Exame me apresentou, eu me coloquei isso como a tentar seguir, mas elas podem ser lidas independentemente em muitos casos, né? Então, e o gênero romance eu acho que permite muito isso, né? Esse hibridismo entre as artes que a gente está falando aqui, talvez seja o gênero que mais consiga absorver outros gêneros literários, né? Então me interessa muito pesquisar esse fragmentarismo narrativo do romance. Daí eu chego no meu romance em andamento atual, na minha pesquisa, que por hora e há 6 anos se chama Mil Vidas Te Daria, mas eu sempre deixo uma margem para mudar. Como é que ele aconteceu, né? Vou até beber água antes de falar. Eu comecei então, antes de entrar, eu não tinha interesse algum de fazer pós-graduação nessa época, em 2018. Eu vim porque eu fiquei sabendo da oficina de escrita, eu queria escrever, né? E estando aqui que eu descobri que tinha sido criada uma linha, e o Maurício orientar, não sei o quê, eu falei, opa, legal. É isso aí, foi feito pra mim. E o Maurício tinha umas atividades tanto é que eu nem matriculei, fiz como ouvinte, nem recebi os créditos. Tá? Tinha atividade de escrita, que dialoga muito com o que vimos ontem, né, da escrita automática, que foi falado aqui, né? Ainda que ele coloque às vezes uns disparadores, alguma leitura antes, né? E em agosto de 2018, quando eu fui fazer essa oficina, eu respirava divórcio, acordava divórcio, tomava café da manhã divórcio, eu só pensava nisso, né? Porque a vida batendo ali na gente e não deixando a gente pensar em outra coisa. Aliás, eu vim fazer a oficina porque, nossa, oportunidade de pensar e de fazer alguma coisa na vida, que tá difícil. Então, o primeiro texto que surgiu foi um personagem chamado Divórcio, com D maiúsculo, ideia fixa, né? Não aconselhando, na verdade, ditando o que ia ser a vida do personagem dali pra frente, né? E, por vezes, contracenando com outro personagem chamado Ansiedade, com A maiúsculo. Então, os dois, cada um de um lado da cama, assim. Saiu esse texto. Depois, a gente sempre tem outras leituras, alguns textos são lidos, acho que esse eu não fui escolhido para ler dessa vez, enfim. Teve uma segunda sessão de escrita, mudei um pouquinho, né? Um personagem, então, recém-divorciado, andando pela rua, caminhando, foi atingido por um balão em chamas, coisa bastante corriqueira, né? E esse balão, nessa escrita automática, então não é uma coisa que eu fiz um roteiro e pensei, era que só saía isso, né? Esse balão em chamas fazia parte de uma cena que estava sendo gravada, uma externa,
de uma telenovela, que eles erraram a mão e caiu bem em cima dele. E a partir disso foi um personagem absolutamente alheio ao mundo televisivo, achava isso uma grande perda de tempo, e passa a ser enredado pelos programas televisivos e passa a ter a história divulgada e ele vira personagem da tal da telenovela, né? Vamos filmar ele no hospital para disfarçar um pouco, como se a história tivesse sido proposital. E tudo isso surge nessa escrita automática que foi proposta ali, né? Eu acho que diz um pouco também de uma relação que eu vejo entre dados biográficos e literatura, né? Porque apesar daquilo me incomodar e tomar conta de todas as esferas da minha vida naquele momento, eu não tinha interesse algum em contar a história do meu divórcio tal, do qual ele aconteceu, como um mimetismo da minha vida, da realidade. E fui descobrindo, né, enquanto escrevia, depois esses fragmentos deram vida a outros depois, que eu também não queria contar a história do divórcio do personagem, mas eu queria contar a história do divórcio dele por meio dos estilhaços desse divórcio, né? Depois daí vem toda a parte, depois dessa parte mais explosiva da criação, né, que a gente parte daí, por isso que é escrita de literatura e teoria, para ler um pouco mais sobre as relações, essas relações todas envolvendo o divórcio, enfim. Que é uma situação de crise como tantas outras, mas talvez uma das, assim como o luto, que não deixa de ser uma espécie de luto, nos colocam numa espécie de bifurcação, né, em que muitos caminhos se apresentam, muitas possibilidades se apresentam. Estou vendo trocas de olhares aqui, de pessoas que talvez se identifiquem com isso. Né? É alguém falando para você despirocar, é alguém falando para você ficar mais recluso, é você querendo fazer outra coisa, ou ter um novo relacionamento. Então, muita coisa se apresenta. Então, definitivamente, eu que já tinha interesse em trabalhar um romance de uma forma fragmentada, vi nessa situação absolutamente fragmentada, né? Se a vida é tão fragmentada e essa situação ainda mais, por que eu vou escrever um romance linear sobre a história de um divórcio? Para mim não fazia sentido algum, né? Então eu quis trabalhar com esses estilhaços, então trabalhar um romance com vários registros textuais fazia bastante sentido para mim. Então tem essa parte mais narrativa dele envolvido nessa trama de telenovela, daí tem de vez em quando aparecem esses diálogos dele com essa figura personificada do divórcio, daí em forma às vezes de roteiro, de teatro, de cinema, enfim, tem algumas que daí já remete ao caso pregresso do divórcio, né? Então as tretas dele com a esposa em forma de roteiro, enfim, são esses vários, essas micronarrativas se unindo ali de alguma maneira, né? Então aqui 3 eixos que eu coloquei na escrita desse romance. O registro da experiência fragmentada, né, o divórcio visto por meio de seus estilhaços, não por uma narrativa sobre um divórcio. Daí eu comecei a estudar também, porque isso vislumbrou em mim a necessidade de estudar as masculinidades, né, que é um conceito que, como vive em profunda mutação, né, da representação do que é ser homem hoje, né, e ao longo dos anos, mas enfim, hoje, nas últimas décadas, talvez isso tenha se exacerbado, as relações entre os papéis masculinos e femininos, né, quem é o homem na esfera doméstica, qualquer relativização de papéis entre masculino e feminino nessas esferas. Então, de certa forma, essa narrativa é uma elaboração que dialoga com essas questões da masculinidade hoje. Eu estou pesquisando masculinidade, isso vai aparecer no ensaio teórico, mas eu estou pesquisando enquanto escrevo também a narrativa. E um outro grande tema que surge
são as mediatizações, o papel das narrativas seriadas, né? Sejam elas, eu pego muito a coisa da telenovela, especificamente, mas também aparece os programas de streaming, os noticiários, enfim, e vou pesquisar isso também. E o nosso consumo de narrativas serializadas, né, às vezes sem perceber, né, não está só quando a gente acompanha uma telenovela, de fato, mas a própria maneira como as notícias são apresentadas, às vezes, nos jornais, é para criar um certo interesse, um tom ali que às vezes se acelera, às vezes dá uma diminuída porque cansou. Pega a cobertura da guerra da Ucrânia, por exemplo, né? Tem os seus momentos ali, está se contando uma história de uma maneira narrativa para despertar ou não a atenção do espectador, né? A maneira como se edita um reality show, por exemplo, enfim, as narrativas estão presentes a todo momento e de uma maneira também fragmentada, né? Então, por vezes você vê a telenovela e uma série, por mais que se maratone, 5 minutos? Jesus! Por mais que se maratone, você vê elas picadas. E às vezes você acompanha um monte de coisa ao mesmo tempo, sapeando a televisão. Você vai consumindo micronarrativas sem perceber um monte de canal que você passou enquanto está virando. E um monte de guia aberto que você tem no computador. Você vai consumindo isso tudo. Então, vamos falar muito rapidamente sobre os autores e os romances com os quais dialogo. São vários que eu poderia citar, mas esses são, acho que eu me detenho mais. Aqui faz parte de uma trilogia do Agustín Fernández Maggio, acredito que alguns de vocês conheçam, que é um físico e escritor, e crítico e músico. Então, sobre aquela relação entre ciência e literatura que discutimos ontem também, eu acho que ele é um ótimo autor do trabalho crítico dele, fala que se interessa muito porque ele chama de poesia pós-poética, né, que é uma relação intermediária entre ciência e literatura, que é o que está no meio entre elas, que não é nem ciência nem literatura, mas está nessa fronteira, que é o que mais interessa a ele, que em No Silly Experience ele produz essa narrativa fragmentada, que por vezes tem um trecho de um verbete de Wikipedia, por vezes tem um trecho de um Apocalipse Now, que é bastante citado no filme, por vezes tem um trecho narrativo, por vezes tem um cara que coloca fórmulas científicas no varal e a descrição dessas fórmulas, e tudo isso pode ser lido como uma grande, narrativa. Vai depender muito de quem lê e das suas experiências que vão formar essa grande narrativa, ou como pequenas narrativas isoladas. Lugar Público, uma pena que os colegas não estão aqui, mas é um romance de 1965 do José Agripino de Paula, que fala sobre pessoas deambulando o tempo todo pelo lugar público, né? E são micronarrativas, não tem um fluxo linear, né? O que está acontecendo muda de um parágrafo para outro sem aviso prévio. Os personagens têm nomes suntuosos como Napoleão, Pio XII, enfim. E o que importa, e essas micronarrativas vão se somando ali, e a cidade vista enquanto texto, né? O que importa ali é colocar o lugar público, são esses microflashes do lugar público. E a Rainha dos Cárceres da Grécia, do Osman Lins, né, outro exemplo brasileiro, dessa vez de 1976, que é um romance que vai trazer um professor de história natural que vai resgatar os manuscritos de um romance escrito pela Julia Marquezine Noni, que é alguém de quem ele teve um relacionamento, e vai ser um diário que ele escreve sobre a análise que ele vai fazer desses manuscritos. Então vai aparecer de tudo, né? Ele vai fazer alguma pesquisa histórica sobre algum personagem que ele cita, então ele vai trazer às vezes um trecho de jornal sobre aquela matéria. Às vezes ele cisma com a maneira como as personagens da autora
faz o uso das mãos, que aparece o tempo todo, então ele traz um tratado de quiromancia, né, no livro. Então também tem essa coisa, essa multiplicidade de registros narrativos e essa narrativa que se une, né? E além disso, é uma espécie de literatura de romance que deixou aberto os seus andaimes, né? Que ele coloca o modo de fazer o romance enquanto está escrevendo um romance, né? Então, essas referências, todas elas, em linhas gerais, né? Vai ter um autor, mais como alguém que sabe tudo, ele vai mediar coisas, vai formular um jogo para ser percebido pelo leitor, né? Que ao perceber vai jogar junto com o escritor. Uma mobilidade nesse mosaico de prismas narrativos que eu falei, são as coisas que aproximam essas narrativas e de onde eu estou bebendo mais. Esse senso de inacabamento, né, refutando uma ideia de literatura que às vezes tem, por vezes, muito difundida até em oficinas de escrita e tudo mais, da obra super acabada, redonda, esférica, sem arestas, em que tudo está muito bem definido, personagens muito bem constituídos. Então, esse senso proposital de inacabamento, multiplicidade de registros textuais, acho que eu já falei, né? E esse entrelaçamento de campos do saber, né? De você beber da filosofia, da psicologia, da sociologia e tudo aparecer nesse escopo romanesco, né? Para não estourar o tempo, então não vou me deter nessas partes, mas deixo aqui os meus contatos também, tá? Esse aqui é o meu WhatsApp e embaixo tem o site do LAPS, que é o nosso laboratório de criação, que tem textos ou dos orientandos ou de pessoas convidadas, né? Textos tanto teóricos quanto criações literárias, e tem, enfim, alguns eventos que a gente fez e filmou e estão disponíveis lá. Obrigado pela atenção. Agora quem fala é Sérgio Marconi da Silva. Por favor, deixa eu fazer aqui. Isso, esse. Sérgio Marconi da Silva Santos. É mestre em literatura e cultura pela UFBA, com dissertação sobre o diálogo entre internet e literatura, e atualmente é doutorando em letras pelo UFPR, com pesquisa que propõe um novo modelo teórico baseado na análise do funcionamento do sistema das artes. Também é autor de Diário da Ressurreição, romance lançado em 2022. Isso, muito obrigado. Pessoal, vou quebrar o protocolo e vou ler o meu trabalho, tá? A única Eu vou ler também. Quebrei primeiro, então. Então, eu vou fazer um pedido para nós dois, por favor, não durmam. O título do meu trabalho é Cansando o Sistema Literário, Autoria, Crítica e Entropia. Durante a primeira metade do século XX, boa parte de nossos escritores tinha como funções o serviço público e o trabalho jornalístico. Não pretendo aqui fazer um inventário de tais ocupações, nem dos nomes daqueles que atendiam pelo apelido de Barnabés, figuras de repartição e autores das letras. Gostaria de partir dessa questão para expor algumas dúvidas que pairam sobre a minha mente a respeito do fato de que boa parte da literatura hoje é produzida por pessoas da academia e o que isso pode acarretar à própria literatura. Por esse motivo, achei extremamente oportuno o tema deste encontro. Para mim é como dizer no Nordeste, é juntar a fome com a vontade de comer. A discussão que pretendo fazer toma alguns conceitos, como de institucionalização da arte e o de sistema literário. A institucionalização da arte, consagrada no século XIX, reconhece que as instituições são preponderantes para o estabelecimento do que é e do valor artístico de cada objeto, e que, portanto, seria impossível pensá-lo sem levar em conta a sua relação com museus e universidades, por exemplo. As instituições foram e são criadas por pessoas influentes e possuem regras, muitas vezes invisíveis, que são seguidas por nós.
Já sistema literário corresponde ao conjunto de partes: editores, autores, congressos, feiras, códigos, teorias, leitores, instituições, etc., que operam conjuntamente, mesmo que algumas delas não conversem entre si. Por exemplo, assim como eu não conheço quem arrumou esta sala, mas essa ação permitiu que a nossa conversa acontecesse, ou as engrenagens do ar-condicionado que funcionam sem que conheça ou veja as suas partes, uma série de ações foram e são produzidas o tempo inteiro no sistema literário em favor da sua estabilidade, aqui entendida como a sensação de que está tudo funcionando bem. Muitas dessas ações foram estabelecidas em algum momento e são obedecidas por nós através da comunicação de regras, códigos, teorias, hábitos, entre outros, que circulam no interior do sistema literário. Logo que os aprendemos, os reproduzimos. Assim como todo músico sabe que a nota de diapasão que é feita de instrumentos é a nota Lá, em encontros como este, todos já sabemos o que fazer. Haverá uma mesa composta por palestrantes, um espaço para acomodar aquele que os ouça e um momento para a discussão. Além de essas ações terem sido aprendidas, nem lembramos quando, por mim e por vocês, elas também precisam de atores não humanos para que ocorram a mesa, cadeiras, funcionamento do ar-condicionado e também as teorias, argumentos e verbas. O que quero dizer, a partir do estudo dos sistemas complexos, é que existe uma tendência para agirmos de forma pré-programada através de mensagens que circulam no interior do sistema que nos são transmitidas ao longo do tempo. E que quanto mais nos conformamos a elas, mais inconscientes ou tautológicas e prescindíveis de atenção se tornam. Em compensação, ao passo que a repetição torna o sistema estável, mais ele corre o risco de entrar em estado de entropia. Dessa forma, ficamos sabendo que o sistema literário é composto por atores humanos e não humanos, implícitos e explícitos, que atuam em seu interior através de uma afetação recíproca movida pela comunicação redundante de práticas herdadas. Essas práticas geralmente se alimentam de juízos de valor cujo escrutínio é feito através de modelos também pré-estabelecidos. Uma outra coisa importante é que pensar sistemicamente não tem a pretensão de entender completamente uma situação, mas buscar um olhar crítico sobre as interdependências entre alguns dos elementos que compõem certo contexto. Em nosso caso, autores/críticos e a universidade. Lembrando, então, que tanto autores quanto universidades compõem o sistema literário com outros atores e que academias são instituições, talvez seja interessante discutir a relação estreita entre ambos quando muitos escritores atuam produzindo obras literárias e textos críticos que tendem a ser consumidos no intramuros da academia. A minha impressão, e é esse questionamento que me darei por satisfeito se conseguir exprimi-lo, é de que esse processo pode levar o sistema literário a uma entropia, ou seja, a um processo de intra-institucionalização tal que faça com que a literatura, enquanto sistema, sofra a redução de vitalidade e importância. A discussão quer propor um modelo teórico que permita questionar as crenças, pois são elas que circulam e geram certezas prima facie em nosso sistema, contribuindo para a aceitação de uma situação anormal como normal. Uma das formas de começarmos a refletir sobre o tema dos intelectuais, eu vou usar essa nomenclatura junto com autores e escritores, com as universidades, é tomarmos a ligação dos primeiros com o emprego, o desempenho de uma função em cargo público em troca de um salário e das possibilidades institucionais que se abrem com a posição. Penso que se quisermos discutir a literatura a partir das conexões de autores com o meio acadêmico, as relações que envolvem a sobrevivência podem ser um bom começo. Invoco, então, um livro lançado há mais de 20 anos, Intelectuais à Brasileira, do sociólogo carioca Sérgio Micheli, de carreira acadêmica do Departamento de Sociologia desta universidade. O livro é um bom compêndio sobre como intelectuais adentraram o serviço público, sobretudo a partir dos anos 1930 até 1945, era Vargas e Getúlio Vargas. Segundo Micheli, o abraço dado pelo caudilho aos intelectuais atendia, primeiramente, a demanda de ajudar os remanescentes de famílias outrora abastadas que passaram por falências, diz Micheli. Pertencendo quase sempre a famílias de proprietários rurais que se arruinaram, os romancistas não têm outra possibilidade senão a de sobreviver às custas de empregos no serviço público, na imprensa e nos demais ofícios que se prestam às divagações do espírito. Micheli trata os intelectuais empossados pelo período getulista como cooptados, termo sinônimo tanto de agregados, eles foram agregados de reconhecimento à tradição de suas famílias ora falidas, quanto de aliciados.
Enquanto o agregado sinaliza trabalhar para o Estado de bom grado, mediante um convite, um aliciado pressupõe ter a sua adesão comprada. Na estrutura ambivalente que se formava durante o período varguista e a proporção que a influência do Estado crescia a sua intervenção sobre as mais diversas áreas, pessoas das letras eram cooptadas ao lado de economistas, sociólogos, técnicos de diversas especialidades, como em planejamento e administração, etc., com alguns deles obtendo cargos de alta patente institucional, pois também houve o desenvolvimento de um plano de carreiras que beneficiava o serviço. A partir daí, a relação entre intelectuais e Estado aumentava e se normalizava, permitindo aos primeiros conciliar seus encargos, palavra do Michele, né? Conciliar seus encargos no serviço público com seus próprios intelectuais, com seus projetos intelectuais, meta que se revelou tanto mais viável à medida que o próprio Estado foi se tornando uma instância hegemônica de difusão e consagração de obras produzidas em tais circunstâncias. Não é difícil deduzir que a relação com as instituições produzia estamentos, pois os intelectuais do governo Vargas estavam muito mais vinculados aos figurões da elite burocrática, que se empenhavam com garra em ampliar, reforçar e gerir as panelas burocráticas, palavra do Michele, de que faziam parte e só se sentiam credores de lealdade em relação ao poder central. Quanto às obras, repartiam seus investimentos entre obras literárias e textos de celebração política, confirmando a ambivalência exposta pelo autor. Das primeiras décadas do século, podemos extrair nomes como de Oswald de Andrade, Oswald de Maio, professor universitários, Alcântara Machado, assessor da Assembleia Constituinte de 33 e 34, e Cassiano Ricardo, que exerceu cargos de confiança no governo Vargas, entre outros. Assim, dada a aglutinação de intelectuais em torno do serviço público, o Estado transformara-se, segundo Michele, na instância suprema de legitimação das competências ligadas ao trabalho cultural, técnico e científico, passando a atuar como agência de recrutamento, seleção, treinamento e promoção do público portador de diplomas superiores. Ele passava, assim, o Estado, a arbitrar quem entrava e quem saía das panelas, exercendo com punho forte o serviço patrimonialista nosso de cada dia. O serviço público, nesses termos, estendeu seus tentáculos durante toda a primeira metade do século XX e envolveu nomes de grosso calibre do nosso cânone, tais como Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Érico Veríssimo, Manuel Bandeira, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo, Mário de Andrade, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, Rubem Braga, Zé Lins do Rego e Lígia Fagundes Pérez. Por óbvio, não se deve acreditar somente aos cargos públicos o sucesso ou engenho de seus produtos artísticos. O que o autor de Intelectuais da Brasileira revela é que escritores cujas famílias foram vítimas de falências dos negócios, como Érico Veríssimo, ou de crises familiares geralmente causadas pela ausência da figura paterna, como Lúcio Cardoso, com a ajuda de um emprego estável e as benesses extraídas dali, constituíram as condições necessárias para produzirem suas obras, inclusive tematizando as suas mazelas, como a infância de Graciliano Ramos e a própria crônica da Casa Assassinada de Cardoso, que muito apropriadamente metaforiza a crônica da sua própria casa assassinada, no que revela a debacle financeira de seu plano. Na segunda metade do século XX, o mundo se encontra às voltas com a chamada indústria cultural, sobretudo com o advento da televisão e seus passos rumo à pervasividade, que acabou, junto com outros meios, dando emprego a muitos intelectuais. No período, fala aqui dos anos 1950 a 1990, o mundo também experimentou as não-vanguardas, das quais a fusão entre arte e consumo se consolidava através das obras de Andy Warhol e Roy Lichtenstein. Eu separo assim para poder falar certinho. No Brasil, o cinema ganhava força através do cinema novo, embalado pelo sucesso das indústrias cinematográficas norte-americana e europeia, que começaram no início do século. O rádio também ascende como influente meio de comunicação que une o país através de suas amplitudes moduladas AM, consolidando-se através de um nicho que se inicia mais elitista, as FM, mas que mais tarde também se populariza. A televisão se firma como um meio de forte penetração popular, ganhando áreas hegemônicas a partir de 1965, com o surgimento do conglomerado de comunicação capitaneado pela Rede Globo. Também de famílias tradicionais, como nesta TV, jornais impressos permanecem com forte influência na vida social e política do país. No meio dessa indústria, abundam os nomes de intelectuais que nela atuam, quer escrevendo crônicas ou matérias em jornais, ou mesmo roteiros de telenovelas especiais para a TV. Compositores e cantores hoje famosos despontam em festivais e em programas de auditório. Notemos, e aqui objeto que, portanto,
seria impossível pensá-lo sem levar em conta a sua relação com museus e universidades, por exemplo. As instituições foram e são criadas por pessoas influentes e possuem regras, muitas vezes invisíveis, que são seguidas por nós. Já o sistema literário corresponde ao conjunto de partes: editores, autores, congressos, feiras, códigos, teorias, leitores, instituições, etc., que operam conjuntamente, mesmo que algumas delas não conversem entre si. Por exemplo, assim como eu não conheço quem arrumou esta sala, mas essa ação permitiu que a nossa conversa acontecesse, ou as engrenagens do ar-condicionado que funcionam sem que conheça ou veja as suas partes, uma série de ações foram e são produzidas o tempo inteiro no sistema literário em favor da sua estabilidade, aqui entendida como a sensação de que está tudo funcionando bem. Muitas dessas ações foram estabelecidas em algum momento e são obedecidas por nós através da comunicação de regras, códigos, teorias, hábitos, entre outros, que circulam no interior do sistema literário. Logo que os aprendemos, os reproduzimos. Assim como todo músico sabe que a nota de diapasão que afina os instrumentos é a nota Lá, em encontros como este, todos já sabemos o que fazer. Haverá uma mesa composta por palestrantes, um espaço para acomodar aquele que os ouça e um momento para a discussão. Além de essas ações terem sido aprendidas, nem lembramos quando, por mim e por vocês, elas também precisam de atores não humanos para que ocorram a mesa, cadeiras, funcionamento do ar-condicionado e também as teorias, argumentos e regras. O que quero dizer, a partir do estudo dos sistemas complexos, é que existe uma tendência para agirmos de forma pré-programada através de mensagens que circulam no interior do sistema que nos são transmitidas ao longo do tempo. E que quanto mais nos conformamos a elas, mais inconscientes ou tautológicas e prescindíveis de atenção se tornam. Em compensação, ao passo que a repetição torna o sistema estável, mais ele corre o risco de entrar em estado de entropia. Dessa forma, ficamos sabendo que o sistema literário é composto por atores humanos e não humanos, implícitos e explícitos, que atuam em seu interior através de uma afetação recíproca movida pela comunicação redundante de práticas herdadas. Essas práticas geralmente se alimentam de juízos de valor cujo escrutínio é feito através de modelos também pré-estabelecidos. Uma outra coisa importante é que pensar sistemicamente não tem a pretensão de entender completamente uma situação, mas buscar um olhar crítico sobre as interdependências entre alguns dos elementos que compõem certo contexto. Em nosso caso, autores/críticos e a universidade. Lembrando, então, que tanto autores quanto universidades compõem o sistema literário com outros atores e que academias são instituições, talvez seja interessante discutir a relação estreita entre ambos quando muitos escritores atuam produzindo obras literárias e textos críticos que tendem a ser consumidos no intramuros da academia. A minha impressão, e é esse questionamento que me darei por satisfeito se conseguir exprimi-lo, é de que esse processo pode levar o sistema literário a uma entropia, ou seja, a um processo de intra-institucionalização tal que faça com que a literatura, enquanto sistema, sofra a redução de vitalidade e importância. A discussão quer propor um modelo teórico que permita questionar as crenças, pois são elas que circulam e geram certezas prima facie em nosso sistema, contribuindo para a aceitação de uma situação anormal como normal. Uma das formas de começarmos a refletir sobre o tema dos intelectuais, eu vou usar essa nomenclatura junto com autores e escritores, com as universidades, é tomarmos a ligação dos primeiros com o emprego, o desempenho de uma função em cargo público em troca de um salário e das possibilidades institucionais que se abrem com a posição. Penso que se quisermos discutir a literatura a partir das conexões de autores com o meio acadêmico, as relações que envolvem a sobrevivência podem ser um bom começo. Invoco, então, um livro lançado há mais de 20 anos, Intelectuais da Brasileira, do sociólogo carioca Sérgio Micheli, de carreira acadêmica do Departamento de Sociologia desta universidade. O livro é um bom compêndio sobre como intelectuais adentraram o serviço público, sobretudo a partir dos anos 1930 até 1945, era Vargas e Getúlio Vargas. Segundo Micheli, o abraço dado pelo caudilho aos intelectuais atendia, primeiramente, a demanda de ajudar os remanescentes de famílias outrora abastadas que passaram por falências, diz Micheli. Pertencendo quase sempre a famílias de proprietários rurais que se arruinaram, os romancistas não têm outra possibilidade senão a de sobreviver às custas de empregos no serviço público, na imprensa e nos demais ofícios que se prestam às divagações do espírito.
Michele trata os intelectuais empossados pelo período getulista como cooptados, termo sinônimo tanto de agregados, eles foram agregados de reconhecimento à tradição de suas famílias ora falidas, quanto de aliciados. Enquanto o agregado sinaliza trabalhar para o Estado de bom grado, mediante um convite, um aliciado pressupõe ter a sua adesão comprada. Na estrutura ambivalente que se formava durante o período varguista e a proporção que a influência do Estado crescia a sua intervenção sobre as mais diversas áreas, pessoas das letras eram cooptadas ao lado de economistas, sociólogos, técnicos de diversas especialidades, como em planejamento e administração, etc., com alguns deles obtendo cargos de alta patente institucional, pois também houve o desenvolvimento de um plano de carreiras que beneficiava o serviço. A partir daí, a relação entre intelectuais e Estado aumentava e se normalizava, permitindo aos primeiros conciliar seus encargos, palavra do Michele, né? Conciliar seus encargos no serviço público com seus próprios intelectuais, com seus projetos intelectuais, meta que se revelou tanto mais viável à medida que o próprio Estado foi se tornando uma instância hegemônica de difusão e consagração de obras produzidas em tais circunstâncias. Não é difícil deduzir que a relação com as instituições produzia estamentos, pois os intelectuais do governo Vargas estavam muito mais vinculados aos figurões da elite burocrática, que se empenhavam com garra em ampliar, reforçar e gerir as panelas burocráticas, palavra do Michele, de que faziam parte e só se sentiam credores de lealdade em relação ao poder central. Quanto às obras, repartiam seus investimentos entre obras literárias e textos de celebração política, confirmando a ambivalência exposta pelo autor. Das primeiras décadas do século, podemos extrair nomes como de Oswald de Andrade, Oswald de Maio, professores universitários, Alcântara Machado, assessor da Assembleia Constituinte de 33 e 34, e Cassiano Ricardo, que exerceu cargos de confiança no governo Vargas, entre outros. Assim, dada a aglutinação de intelectuais em torno do serviço público, o Estado transformara-se, segundo Michele, na instância suprema de legitimação das competências ligadas ao trabalho cultural, técnico e científico, passando a atuar como agência de recrutamento, seleção, treinamento e promoção do público portador de diplomas superiores. Ele passava, assim, o Estado, a arbitrar quem entrava e quem saía das panelas, exercendo com punho forte o serviço patrimonialista nosso de cada dia. O serviço público, nesses termos, estendeu seus tentáculos durante toda a primeira metade do século XX e envolveu nomes de grosso calibre do nosso cânone, tais como Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Érico Veríssimo, Manuel Bandeira, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, Mário de Andrade, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, Rubem Braga, Zé Lins do Rego e Lígia Fagundes Pérez. Por óbvio, não se deve acreditar somente aos cargos públicos o sucesso ou engenho de seus produtos artísticos. O que o autor de Intelectuais da Brasileira revela é que escritores cujas famílias foram vítimas de falências dos negócios, como Érico Veríssimo, ou de crises familiares, geralmente causadas pela ausência da figura paterna, como Lúcio Cardoso, com a ajuda de um emprego estável e as benesses extraídas dali, constituíram as condições necessárias para produzirem suas obras, inclusive tematizando as suas mazelas, como a infância de Graciliano Ramos e a própria crônica da Casa Assassinada de Cardoso, que muito apropriadamente metaforiza a crônica da sua própria casa assassinada, no que revela a debacle financeira de seu plano. Na segunda metade do século XX, na segunda metade do século XX, o mundo se encontra às voltas com a chamada indústria cultural, sobretudo com o advento da televisão e seus passos rumo à pervasividade, que acabou, junto com outros meios, dando emprego a muitos intelectuais. No período, fala aqui dos anos 1950 a 1990, o mundo também experimentou as não-vanguardas, das quais a fusão entre arte e consumo se consolidava através das obras de Andy Warhol e Roy Lichtenstein. Eu separo assim para poder falar certinho. Separo assim. No Brasil, o cinema ganhava força através do cinema novo, embalado pelo sucesso das indústrias cinematográficas norte-americana e europeia, que começaram no início do século. O rádio também ascende como influente meio de comunicação que une o país através de suas amplitudes moduladas AM, consolidando-se através de um nicho que se inicia mais elitista, as FM, mas que mais tarde também se populariza. A televisão se firma como um meio de forte penetração popular, ganhando áreas hegemônicas a partir de 1965, com o surgimento do conglomerado de comunicação capitaneado pela Rede Globo. Também de famílias tradicionais, como nesta TV, jornais impressos permanecem com forte influência na vida social e política do país. No meio dessa indústria,
abundam os nomes de intelectuais que nela atuam, quer escrevendo crônicas ou matérias em jornais, ou mesmo roteiros de telenovelas especiais para a TV. Compositores e cantores hoje famosos despontam em festivais e em programas de auditório. Notemos, e aqui eu agradeço ao Felipe Mazzoni, nosso papo por telefone, que grande parte desses artistas se mostravam publicamente anti-establishment, anti-sistema, anticapitalista, etc., mobilizados pelos acontecimentos ocorridos na França em 1968, dos quais o mote é proibido proibir, caía como uma luva no combate à ditadura que vigia no Brasil desde 1964. Além disso, deu-se partida a mudanças comportamentais que se convencionou chamar de desbunde, uma série de gestos livres perpetrados pelos intelectuais contra a caretice vigente nas famílias e nas instituições. Mas, como afirma o teórico Simon Sheikh, enquanto o modelo iluminista tentou educar e situar o seu público através da disciplina, através de vários modelos de exibição que identificavam os sujeitos como espectadores, a indústria cultural institui um modelo comunicativo diferente de troca e interação através da forma de mercadoria, por sua vez identificando os sujeitos como consumidores. Se os objetos artísticos, se os objetos artísticos adquiriram um caráter de mercado, não é estranho ser ante tanta coisa e trabalhar para a Rede Globo e para gravadoras cujas matrizes ficavam nos Estados Unidos. Aqui podemos citar nomes como de Geraldo Carneiro, Oli Salomão, Paulo Leminski, Aguinaldo Silva, Dias Gomes, a maioria dos tropicalistas, Gil, Caetano, Gal, Rita Lee, além de Jorge Amado, Érico Veríssimo e outros que tiveram suas obras adaptadas para a telinha com bastante sucesso. Nesse mesmo período, na década de 1960, a crítica literária se profissionaliza e passa dos jornais e revistas para as universidades. John Guillory, em sua obra Prophecy and Criticism, discute a profissionalização da crítica que se intensificou a partir daí. Ele argumenta que essa profissionalização resultou na transformação da crítica em uma atividade predominantemente acadêmica, inserida dentro das instituições universitárias. Antes desse fenômeno, a crítica literária era amplamente praticada fora do ambiente universitário, em jornais e revistas, e era acessível a um público mais amplo. No Brasil, até o final da década de 1970, ainda era possível abrir o jornal e ler textos de Antônio Cândido, Otto Maria Carpo, Nelson Werneck Sodré, Wilson Martins e Alfredo Coutinho, e com temas mais variados, João Baldo Ribeiro, Nelson Rodrigues e Paulo Francis, nos chamados Cadernos 2 e B, que passaram a perder espaço a partir dos anos 1980. Para o professor João César de Castro Rocha, o declínio da chamada crítica de rodapé foi mais polido em São Paulo com Antônio Cândido, pois o autor trouxe em seu primeiro livro, Brigada Ligeiro, textos originalmente publicados no Correio da Manhã de 43 a 45. Cândido só modularia de vez o seu discurso a partir da crítica, a favor da crítica universitária em 59, com o lançamento de um observador literário que reúne textos publicados de 43 a 59. Nesse livro, ele só traz 2 críticas de rodapé. As outras críticas já são mais, digamos, científicas. Diferentemente de Cândido, Alfredo Coutinho, ao retornar dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro em 1948, influenciado por seu mestre na América, René Belleck, propôs uma cruzada contra a crítica impressionista em favor de uma teoria propedêutica para os cursos de letras. Em 1962, a reforma do ensino aprovada pelo Ministério da Educação criou a disciplina Teoria da Literatura, pressionando ainda mais a ascensão de uma crítica mais profissional. Guillory observa que a profissionalização trouxe consigo uma especialização crescente, onde a crítica literária se tornou mais técnica e teórica, distanciando-se ainda mais do público geral e se voltando para um público de especialistas. Isso fez com que a crítica se tornasse uma prática autorreferencial, em que críticos dialogam principalmente entre si dentro de uma estrutura institucionalizada. Em resumo, ele vê a profissionalização da crítica literária como um processo que a deslocou de um espaço público mais amplo para um espaço institucional e acadêmico, alterando a natureza da crítica e seu papel na cultura literária. Dito isso, pergunto: o que pode significar para o sistema literário o fato de que no século XXI muitos de nós, escritores, trabalhamos e pesquisamos nas universidades? Sem prejuízo de outras ocupações, acredito que uma boa quantidade de nós trabalha com e sobre a crítica literária. Então, o desafio agora é refletirmos a respeito dessa condição de autor de obras literárias e crítico/pesquisador ante a institucionalização da literatura e seus possíveis desdobramentos. Partirei do pressuposto de que as instituições se mantêm a partir da repetição de mensagens. Partirei do pressuposto de que as instituições se mantêm a partir da repetição de mensagens redundantes
que circulam pelo sistema literário desde o século XVIII. Ao fazê-lo, damos ao exterior do sistema A e nos nutrimos da sensação de que tudo está em perfeito funcionamento, quando, na verdade, podemos estar repetindo discursos e ações que nos foram repassados, em outras palavras, cansando o sistema com mensagens repetidas que lhe retiram a imprevisibilidade necessária à sua renovação. Convido-os, então, a olharem comigo o retrovisor e observarmos algumas pistas deixadas ao longo do século XVIII e XIX, pois foi nesse período que conceitos e códigos que permanecem vigentes do sistema das artes foram criados, e verificarmos se e por que os repetimos muitas vezes sem perceber por que o fazemos. O risco que corremos é ficar conversando entre nós mesmos, algo que precisamos ficar atentos para não cairmos em um processo de entropia. No livro 1970, Arte e Pensamento, o pesquisador Pedro Chagas mapeia a formação do que chama de episteme, o conjunto de regras e códigos formulados no século XVIII que passaram a ser recebidos pelo sistema literário como universais, tais como os conceitos de autor, bom e mau gosto, estética e a divisão entre grande arte e arte popular. Ali também se estabeleceu o conceito de crítica, que, como veremos, não é algo desvinculado do autor, mas seu apêndice. Na obra, Chagas trata da formação de uma boa comunidade na arte e na literatura, no que refere a um grupo de pessoas que compartilham um bom gosto e um juízo em relação à arte, entre aspas. A ideia surgiu do primeiro romantismo e foi encabeçada por figuras como Kant, Schiller e Schlegel, como uma resposta à defasagem entre os estados ideais da arte e o público que estava mais interessado em trivialidades. Os ideais buscavam educar o grande público para fazer jus ao legado do Iluminismo e da Revolução Francesa. Com o fracasso do projeto de educar a geração atual, ele se projeta para o futuro, nós, através de preceitos universais. Assim, a nascente crítica literária, responsável por fazer a ponte entre os textos e a audiência, enfrentou o impasse no final do século XVIII e início do XIX, quando o mercado editorial emergente colocou em xeque a ideia de universalidade pedagógica da arte. O público, de um modo geral, não estava afeito ao gosto daqueles que pretendiam educá-lo. Então, devido à falta de público, o crítico oito-novecentista se viu diante da seguinte dúvida: deveria a crítica levar em consideração o gosto do público ou defender a alta literatura exatamente contra aquela literatura? A resposta à questão tomava como modelo a divinização do autor gênio, o que mudou a função da crítica de não mais se dirigir primeiramente ao público, mas imergir na obra sob o pretexto de compreender o gênio que a havia produzido. Como resultado, a crítica se isolou, transformando-se em uma conversa dentro de uma elite literária que assumiu a responsabilidade de definir os ideais de gosto da época, palavras do Chagas. A mudança em direção à obra permite-nos observar que o público, considerado necessitando de educação pelas elites, foi relegado a segundo plano, assim como o escrutínio dos mecanismos sociais que fariam do indivíduo um gênio, ficaram de lado para que as informações necessárias fossem tiradas da própria obra por um grupo específico de especialistas. Por isso a importância de encontros como esse, que permitem discutir os mecanismos que nos levam a ocupar espaços e posições, bem como a causações recíprocas provocadas pelo fenômeno. A literatura, dessa maneira, se afastava da utopia de educação do público, colocando-se em oposição às suas preferências, ao passo que se consolidava a boa comunidade como um pequeno grupo que, a um só tempo, fomentava as elevações grandiosas produzidas pela arte, reconhecendo a sua essência, e abrigava o artista e o crítico no mesmo guarda-chuva que equalizava o sistema social. A partir desse momento, a literatura institucionaliza-se, pois os ideais planejados para educar o público acarretaram na repetição redundante de códigos e práticas que persistem até hoje devido ao seu caráter universalizante. E à medida que tais estruturas se normalizam e ficam invisíveis, nos tornam prisioneiros das regras criadas por nós mesmos. Se assim for, com o correr do tempo, passamos a não mais prestar atenção nas práticas, pois elas são frutos da comunicação redundante herdada do século XVIII, que circula no interior do sistema. E mais, comunicamos as práticas tautologicamente, repetindo-as de forma automática, sem percebermos que não provocam mais reflexão nem atenção, nem agregam novos significados ou informações. Mas como essas práticas redundantes se perpetuam? Uma das formas pode estar no processo que me ocupou. Escrevi, portanto, um texto para clarificar, para mim mesmo,
de que maneira a pesquisa que eu estava ainda iniciando se entrelaçava ao meu estado, ao meu luto. Intitulei-o de Zero. Para o segundo semestre de 2017, me inscrevi na disciplina de Literatura Portuguesa 4 com a professora Lilian Jacob. Em julho do mesmo ano, minha mãe descobriu um câncer de pulmão que rapidamente a mataria. No curso, a professora Lilian possibilitou que eu entrasse, enfim, em contato com a literatura contemporânea, algo que sempre almejei ao iniciar o curso de letras, mas que até então pouco tinha feito. Dentre os autores apresentados, tive meu primeiro contato com a obra de Gonçalo de Tavares. A aula que eu aguardei com maior expectativa seria dedicada ao romance O Ano da Morte de Ricardo Reis, de Saramago. Dentre os vários motivos que me levaram a escolher o curso de letras, talvez o evento decisivo seja a leitura, aos 17 anos, do poema Tabacaria, de Fernando Pessoa. Entretanto, no final de outubro, no dia em que ocorreria a aula sobre o romance de Saramago, minha mãe me sinalizou que estava com muita falta de ar e que gostaria de ir ao médico. Faltei à aula e levei minha mãe ao hospital, do qual ela não saiu com vida. Exatas 2 semanas depois da aula tão esperada, eu recebi a notícia de que a única pessoa que tinha me acompanhado de maneira irrestrita por toda a minha vida estava morta. Esta dissertação, que falará principalmente sobre memória e imaginação, é uma das formas que encontrei para responder a esse evento. Depois, avançando na análise de biblioteca, surgiram ainda outros fragmentos de cunho autobiográfico. Entretanto, nesse momento, eu já vislumbrava que a pesquisa, que apenas começava a ganhar forma, era também uma tentativa para que a minha literatura não se restringisse ao confessionalismo que vinha praticando há tanto tempo. Era preciso encontrar formas para responder à minha debilitada imaginação, ao meu apego ao mesmo tema, à mesma cena, e a obra de Gonçalo me indicava um caminho para isso. Gilles Deleuze, em seu texto A Literatura e a Vida, faz apontamentos que considero importantes. Abre aspas. A doença não é processo, mas parada do processo, como no caso Nietzsche. Por isso, o escritor, enquanto tal, não é doente, mas antes médico, médico de si próprio e do mundo. A literatura aparece, então, como um empreendimento de saúde. Fecha aspas. Ainda no mesmo texto, o filósofo diz, abre aspas, não se escreve com as próprias lembranças, a menos que delas se faça a origem ou a destinação coletivas de um povo por vir, ainda enterrado em suas traições e renegações. Fecha aspas. Assim, era preciso encontrar uma maneira para que o exercício crítico-criativo não se limitasse a exposições do eu. Diante de um livro como Biblioteca, no qual Tavares explora a maneira como é afetado pelas obras de quase 300 autores e autoras, vi a possibilidade de espelhar o seu método e, a partir disso, registrar a maneira como a sua obra me impactava naquela altura da pesquisa. Portanto, para encerrar o ensaio sobre biblioteca, me arrisquei a propor à obra mais um fragmento. Gonçalo de Tavares. Inverter os sapatos, colocá-los nas mãos. Com as luvas, que a partir deste instante são aparentemente inúteis, cobrir os pés. E nunca andar em linha reta. É este o sentido que os teus inimigos percorrem. Tentar mimetizar a velocidade dos pássaros. Eles são capazes de voar e não projetar a destruição do mundo. Numa biblioteca que se supõe infinita, escrever ainda 1000 outros cadernos. Em todas as linhas, em todas as frases, incentivar para que o teu leitor faça o mesmo. Com estrabismo especial, ser capaz de ler enquanto escreve. E sempre escreve. Considere esse trecho um importante momento da pesquisa, pois foi a partir dele que confiei na possibilidade de transformar a própria experiência da leitura, ou seja, as minhas indagações críticas diante da obra tavariana, em um exercício literário de certa forma autônomo. Mas a forma adotada para sua confecção nasceu do meu percurso crítico frente ao livro Biblioteca, e portanto não poderia se repetir nos demais ensaios que me propunha fazer. Sendo assim, me pareceu necessário encontrar uma forma para tematizar e interseccionar o trabalho de memória, o exercício imaginativo e a minha investigação interpretativo-crítica. Se a própria obra de Gonçalo de Tavares, em diferentes momentos, escreve a leitura na chave bartesiana, meu impulso crítico me convidava também a explorar essa possibilidade.
Em fevereiro de 2019, comecei a escrever um diário na tentativa de lidar com minha frustração diante da passagem do tempo. Já em 2024, enquanto avançava na minha pesquisa, tornava-se cada vez mais evidente que a imagem nuclear da minha investigação, a do arquivo dançarino, derivava da maneira como Tavares oferece mais leveza, movimento e criatividade à própria experiência da memória. Assim, pareceu-me justificável a tentativa de explorar o meu arquivo, o meu diário, como um instrumento para a investigação em curso. Relendo o diário, pude perceber que ele, por vezes, constata a minha incapacidade de agir e avançar, e, portanto, de escrever. Mas, em ocasiões mais valiosas, ele também se revela como texto dinamizador, habitante de entrelinhas ocultas da minha dissertação. A minha relação com o diário nunca foi constante. Existem nele longos intervalos, dias silenciados e entradas compostas apenas de citações. Quando minha voz não se sente capaz de comparecer ou entende não ser necessária, a leitura e, por conseguinte, a citação me parecem insuficientes. Walter Benjamin, desde o primeiro momento, é o referencial teórico mais importante para a elaboração da minha pesquisa. E na obra benjaminiana, há o exemplo das passagens, uma obra que o autor não pôde finalizar e que se estrutura a partir de um conjunto enorme de citações entremeadas por apontamentos do filósofo. Além disso, Benjamin, em diferentes momentos da sua produção, valorizou a prática citacional. Num de seus textos, esclarecendo sua própria relação com tal prática, escreveu o seguinte, abre aspas, as citações são, no meu trabalho, como salteadores à beira da estrada, que irrompem armados e retiram ao ocioso caminhante a sua convicção. Fecha aspas. Portanto, ninguém pertinente observar de que maneira algumas das reflexões suscitadas pelos textos de Tavares já estavam presentes, mesmo que inconscientemente, nos meus registros diarísticos, fosse na minha própria voz ou na de outra. Sem me preocupar com rigor cronológico, uma das lições aprendidas nas obras de Benjamin e de Tavares, tornei-me um trapeiro do meu próprio arquivo. O segundo ensaio da minha dissertação focaliza o livro O Sr. Brecht e o Sucesso. Tal obra pertence à série O Bairro, por meio da qual Tavares ficcionaliza a própria relação que estabelece com sua biblioteca, criando para isso uma vizinhança habitada por personagens que nos remetem a escritores e pensadores de diferentes épocas e culturas. Em O Sr. Brecht e o Sucesso, acompanhamos uma seção de histórias do personagem homônimo que provoca reflexões sobre os elos há muito tempo estabelecidos entre a violência, a política e a arte. Aprofundando-me na obra de Bertolt Brecht e de seus comentadores, um dos aspectos que me interessou foi o quase absoluto silêncio de Brecht acerca da sua dimensão privada. Ainda que ao longo de toda a sua vida intelectual ele tenha escrito diários, apenas um número bastante reduzido de poemas explora sua própria vida. Sua obra dramatúrgica, bastante renomada, também se distancia sistematicamente de qualquer prática confessional. A obra brechtiana, desde muito cedo, buscou incitar uma compreensão crítica das mazelas produzidas pelo capitalismo para, a partir disso, incentivar a organização política e a ação revolucionária. Por isso, em dado momento da elaboração do ensaio sobre o Sr. Brecht e o Sucesso, busquei flagrar de que maneira as obras de Tavares e também de Brecht me estimulavam a me afastar da prática escritural que se limita a circunstâncias autobiográficas. Lendo os diários de Brecht, me deparei com uma entrada datada de 1920, na qual ele dizia, abre aspas, em breve consigo estilhaçar o espelho, fecha aspas, e desde o início eu havia intitulado meu diário de O Espelho. Aproveitei-me de tal coincidência e busquei explorá-la. Então eu vou mostrar para vocês um recorte de uma das sessões da tese. Em breve consigo estilhaçar o espelho, o pobre Bertolt Brecht. 26 de fevereiro de 2024, segunda-feira, a água e os sonhos Bachelard, abre aspas. Um poeta que começa pelo espelho deve chegar à água da fonte se quiser transmitir sua experiência poética completa. Fecha aspas. 12 de outubro de 2019, abre aspas. E de tudo, os espelhos são a invenção mais impura. Prefácio, Herberto Helder. Hannah Arendt, em seu perfil sobre Bertolt Brecht, disse que, abre aspas,
Ele foi mais reticente, menos disposto a comentar suas circunstâncias biográficas do que qualquer outro autor do século XX. Nesse comportamento, há uma aproximação entre Brecht e Gonçalo de Tavares. Os dois autores estilhaçaram o espelho para que suas experiências literárias não corressem o risco de derrapar em gestos de autocomiseração. Entrar em contato com a obra desses dois autores, observando os elos possíveis entre seus projetos, é uma tentativa, ainda vacilante, de também estilhaçar o espelho. É uma busca por saúde, para me afastar, ainda que minimamente, da tristeza que me enclausura em memórias por vezes inoperantes. 25 de maio de 2020. O espelho em pedaços, os sentidos libertos no real, eis-me no mundo, o alado delírio, Pasolini. O espelhamento é uma das experiências que possibilita a tomada de consciência do eu, mas é fundamental que não se estacione nesta primeira paragem. Ela é sedutora, porém paralisante. Tavares, nas breves notas sobre as ligações, Liansol, Mulder e Zambrano, é incisivo. Máquina curta que não chega a produzir nada senão a sua própria imagem. Frente ao espelho, o vaidoso faz gestos. Inspiração é resultado do medo de que a memória ocupe por completo os pensamentos. Não quero ser capturado pelo passado. Faço força, inspiro. Talvez o espelho não precise ser quebrado, mas há um mundo de coisas ainda não vistas e toda a potência da imaginação. O respeito que se deve ter ao passado, ao que nele foi silenciado, deve assumir uma forma combativa e lúdica que só alguém com os pés cônscios de transitarem a policronia do presente poderá exercer. Visite o arquivo, mas não faça dele a sua morada, pois poderá morrer sufocado pelo pó ou soterrado pelas suas muitas páginas. Esse é um dos conselhos que, atento, escuto ressoarem dos cadernos de Gonçalo Tavares. Acabou. Comecei esse texto a partir do Diário de Luto de Barthes, e gostaria de, para finalizar, ainda mencionar dois outros momentos dele. Menos de um mês após a morte de sua mãe, Barthes escreve, abre aspas, a depressão virá quando, do fundo da tristeza, não poderei me agarrar nem mesmo à escrita. Fecha aspas. 6 meses depois ele escreve, abre aspas, trabalho pelo qual, dizem, saímos das grandes crises, amor, luto, não deve ser liquidado apressadamente. Para mim, ele só se realiza na e pela escrita. Fecha aspas. Bom, não consigo prever quais caminhos adotarei para o desenvolvimento dos próximos ensaios, mas como talvez já esteja claro, presinto que a escrita é a única maneira, pelo menos para mim, para evitar a sensação de paralisia e de redundância na vida. Não quero mais ser capturado pelo passado, e para isso, pelo menos por hora, tentarei integrar a tristeza à escrita. Uma tentativa para também aprender a dançar. É isso. Estejam à vontade. É interessante como a fala do Victor tem relação com o da Elisa de ontem, né? O projeto Nica, o projeto, né, de fazer todo um inventário das coisas ao redor de luto, né, da perda da mãe, né? Foi uma pena que o Victor não tivesse ontem, mas ele vai poder assistir a gravação. Como um eixo, né? No caso da Elisa, fazendo um resumo muito rápido, ela tinha uma série de apontamentos a partir de diários e obsessões desde a juventude, e ela tem esse diagnóstico do problema cardíaco também, que restava pouco tempo. E aí ela vinha há alguns anos já fazendo esse processo de tentar tornar todo aquele material, para ela até então heterogêneo, uma obra só. E ela acha esse eixo, né?
como um eixo de junção de tudo aquilo. Pelo que eu entendi da sua prática, esse é um eixo também de projeção em direção ao futuro, para você seguir. Uma espécie de endereçamento para si mesmo. Assim. Não sei, eu acho que pelo menos assim, nos últimos anos tem sido muito isso. Nunca escrever coisas muito longas, a dissertação está sendo isso, assim, o que eu estou levando mais longe, mas sempre essa tentativa de ir pegando vários fragmentos, várias coisinhas e tentando, de alguma forma, montar isso. É uma forma de colecionismo. Sim. É isso, né? Na minha iniciação científica eu pesquisei o colecionismo sem ter a mínima ideia de que isso tinha algum tipo de relação com o que eu estava fazendo, pensando e tal. E aí só na dissertação, quando começo realmente a escrever, que isso aparece. E as coleções mais instigantes são aquelas em que o ponto de convergência dos objetos são o colecionador. São objetos que você olha à primeira vista absolutamente díspares, o ponto em comum dele, eles fazem parte daquela coleção. De certa forma é um pouco o conceito que o Felipe coloca de romance, né? Esse romance todo fragmentado. Aliás, o Felipe tem um curso, né? É um curso de inverno aqui da USP, de verão, não me lembro. Foi os dois. Que está disponível também no canal da internet. Você me corrija se eu estiver errado, mas é literatura e lixo eletrônico. Lixo informativo. Lixo informativo. Se quiser falar mais a respeito, assim, acho que de certo modo é uma extensão assim, de algumas coisas que você colocou. Esse termo lixo informativo é um termo usado pelo autor espanhol que eu trouxe, Agustín Fernández Maggio, que ele vai falar sobre a importância, sobre a valorização do lixo, do resíduo para a criação de uma obra literária, né? Que são essas micronarrativas que por vezes, ele até dá o exemplo, né? Quando alguém percorre um corredor de supermercado para pegar uma lata que está ali no fundo, ele passa por uma série de outros produtos e informações que estão nas embalagens e capta microconversas, esses resíduos do nosso dia a dia para absorver e aparecer na obra literária. Ele diz que ele faz a obra literária dele a partir desses resíduos. Então, nesse curso do Felipe, que hoje a gente se conheceu, né? Eu vi posteriormente, eu não fiz o curso, eu vi. Você viu no... Porque tem um vídeo lá. Foi por ele, quer dizer. Eu trabalho com esses... trabalho mais propriamente com apropriacionismo, né? Com autores que se valem de apropriacionismo, que se valem de trechos de coisas que já existem em suas obras, que acaba... que não é o eixo da minha, não é o que eu investigo propriamente na minha pesquisa, mas isso acaba aparecendo, né? Que me interessa também, né? Por exemplo, no currículo vitae, as perguntas são uma forma de apropriacionismo, né? A partir dela eu faço outras coisas, que é esse manejo mesmo de coisas, desses fragmentos, e às vezes, né, como você disse, que em 2019 você não tinha noção do cheiro, né? Essas coisas se apresentam depois de um tempo, né? Quando a gente olha esse todo e a gente consegue fazer essa curadoria mesmo, né? Essa figura do autor como um curador, às vezes, e às vezes um curador de coisas nossas mesmo, né? De coisas que a gente vai produzindo ao longo da vida, que a gente não sabe muito bem onde vai dar. Em determinado momento a gente encontra uma narrativa. E tanto o Victor quanto o Felipe falaram das suas práticas escritas. E o Sérgio nos colocou questões. Provocou a iniciativa. E como eu conheço, eu quero perguntar do outro lado, do lado de alguém que escreveu um romance. Você nos trouxe perguntas, mas você também acredita na resposta. Então, você próprio publicou o romance de 2022. Fala um pouco sobre isso, então. É um sistema, né? A gente não sabe. Essa aí é difícil. Essa aí é difícil. Está aqui o livrinho. É um livrinho que eu comecei como se fosse uma... Por favor. Como se fosse... Vai ser social também, né? Infelizmente,
Li hoje de manhã no ônibus, recomendo. Então, é um livro que começa como uma mini biografia, mas do meio eu fiquei de saco cheio de falar de mim e comecei a mostrar o mecanismo de como funciona, né? Mas o gênero diário está ali no nome. Diário está aqui, mas aí no meio eu falei assim, não, eu quero mostrar o mecanismo do diário, como é que funciona o diário, né? Aí eu cansei, eu falo 3 páginas de mim, o resto sabe? É muito legal essa virada. Tem uma virada aí que, sabe, quem vai esperando, não, engraçado que eu tive amigos que leram e eles disseram isso, pô, mas o livro não corresponde ao título, como assim? Você escreve diário, eu fui lá esperando os seus segredos mais comezinhos, você chega lá e, enfim, então, eu já frustro de antemão, tá? Não tem nenhum gossip assim, que vale a pena, inclusive porque a minha vida é muito medíocre, né? Tem esse olho aqui que parece que está espiando na fechadura, mas acho que é bem coisa boa, né? Não. É um fake romance. Fake novel. Mas e teve o processo de ter sido fomentado durante a sua volta à vida acadêmica no mestrado. E foi. Tem mais questões de eu comecei a escrever durante a escrita do mestrado, inclusive tem muita coisa dele, né, que vem da teoria que eu estava estudando na época. Eu estava estudando o Kenneth Goldsmith, com a interface entre internet e literatura. E aí eu trouxe muita coisa. E como eu estudava com a professora Luciana Azevedo, tinha toda a discussão de autoria da contemporaneidade, né? Muita coisa. Então tem muita coisa disso aqui que também é fruto do meu mestrado, assim, fazendo coro aos outros colegas aqui, né? Então, a criatividade também tem a ver com a questão do que a gente está discutindo, a nossa pesquisa. Engraçado, eu comecei a escrever um novo texto e eu falei, caramba, mas que decepção comigo. Eu estou falando de autoria, cara. Escrevendo um romance sobre autoria, mas que decepção comigo mesmo. Vou falar de novo do meu meio, do meu sistema. Enfim, faz parte. Qual o seu eixo? E tem a ver com o que eu falei também sobre a literatura ter essa liberdade de partir também de alguma coisa da nossa vida. Sim. Mas de extrapolar isso, né? Tem as possibilidades infinitas da literatura de inventar, como o colega da mesa das duas falou, né? Que ele parte das entrevistas, mas que às vezes ele realoca aquilo de uma maneira mais interessante narrativamente. E você coloca isso e não tem os andaimes ali, né? Você não tem a estrutura para a gente ter o processo. Eu fiquei pensando sobre uma coisa, sei lá, fanático de teoria, pensando numa questão meio estranha, pareceu, principalmente na fala de vocês dois, Vídeo. Dois lados de uma mesma questão, na verdade, que é a questão que é o arquivo. Né? Eu fiquei pensando que existe esse lado do arquivo, um lado do arquivo dançante, e que me parece muito, na realidade, o arquivo dançante me parece uma resposta à face fantasmagórica do arquivo, né? E eu fico pensando como isso aparece já desde o como o arquivo, como o mal de arquivo como uma contraposição da pulsão de morte, né? A necessidade de arquivar, o arquivo como isso. E como isso, de uma maneira muito curiosa, o arquivo aparece sombreando a reflexão do Sérgio, porque fiquei pensando já numa desdobramento dessa perspectiva do arquivo, que é a perspectiva do Groys do arquivo, que é o que manda no arquivo é o novo. O arquivo morre porque existe o novo. O fato de que existem sempre novas coisas acontecendo é o que dá a pulsão de arquivar, e o desespero do arquivo é dar conta do novo. O arquivo só existe por uma necessidade de tentar dar conta do novo, e a forma dele existir é matar o novo. Trazer o novo para dentro do arquivo. E me parece que o ponto de estagnação da crítica, ou talvez o impasse da crítica, é um impasse, mas é um impasse dinâmico, né? Que é justamente um impasse de como o sistema do arquivo matando o novo se dá contemporaneamente, né? Contemporaneamente, sei lá, esse presente dilatado, né? 60 para cá. Me parece mais um diagnóstico de um momento chave do arquivo, mas que talvez seja um movimento que é o próprio movimento do arquivo. Né? Sim, sim. Nós estamos vivendo um momento de documentalidade, né? A gente documenta tudo, né?
O nosso hoje está guardado nas redes, né? A gente tem playlist que a gente arquiva, a gente está trabalhando com isso. Então, pode ser que tenha essa perspectiva do novo surgindo para que torne o antigo obsoleto, né? Torne o arquivo guardado obsoleto. O que eu percebo é que a gente sempre está recorrendo a ele, e o pior de tudo, a gente está recorrendo a esse arquivo sem prestar atenção mais que está recorrendo. A gente faz automaticamente. Né? Os nossos processos de criação, eles são automatizados, né? Caídos numa tautologia. Então, o pedido é para a gente refletir sobre isso, né? A gente pensar sobre essa questão. Né? As verdades vêm prima facie, né? Elas vêm já estabelecidas como verdadeiras, a gente crê naquilo e reproduz sem pensar muito o que está reproduzindo. E corre-se o perigo de a gente estar repetindo algo estabelecido no século XIX, falando com a gente mesmo, né? O tempo inteiro falando com a gente mesmo. E como sair disso é um problema, né? É um dilema. Mas de qualquer forma, agora puxando a sardinha da brasa para a nossa sardinha, essa iniciativa dessas linhas de pesquisa, sim, que são isoladas dentro, né, vamos combinar, né, que não é uma coisa que hoje seja muito presente nos cursos de letras e de modo geral das humanidades, né? Mas pelo menos é uma iniciativa que você dá, onde você dá espaço para que se criem novos discursos críticos e que a crítica seja... Eu toco muito nessa tecla, né? A crítica tem que ser criativa. A crítica não pode ser engessada, né? E é nesse lugar que a gente tem que mexer, né? E é um risco, né? A primeira coisa que eu disse ontem, né, quando eu abri a boca aqui, como orientadora, eu me sinto num lugar de muito risco, porque não é fácil você orientar projetos autorais, porque a vontade, quer dizer, a facilidade da academia é cortar as asas do autoral mesmo, né? É realmente seguir aquilo que está prescrito. Porque é um caminho fácil também, né? E também é muito difícil, e eu acho que essas iniciativas são muito para a gente trocar caminhos, né? Eu fiquei muito curiosa para saber como é que o Maurício trabalha, né? Quando você fala dos elementos disparadores, né? Que ele pode dar um texto que dispara uma série de outros textos. Quais são os mecanismos de trabalhar com isso em grupo? E como é que você lida no dia a dia com o seu orientando em particular, né? Como é que você sozinha consegue avaliar aquilo, e nessa hora os exames de qualificação são fundamentais, né? Porque quando você consegue dividir com seus colegas essa responsabilidade de estar olhando para alguma coisa que é experimental, né? Então eu acho que o que a gente precisa recuperar mesmo é o experimental, tanto no lado da crítica quanto da produção, né? E que estão totalmente embriagadas hoje, né? É uma obviedade que eu estou falando, mas eu acho que é justamente tentar ir no sentido oposto, né? Desse caminho engessado, né? E é um caminho de puro risco, né? De puro risco o tempo inteiro. O próprio trabalhar o contemporâneo é um caminho de risco, né? Porque a gente aposta, né, em determinados autores e obras, né, por um feeling que vem através de uma longa caminhada, né, um feeling que não vem, né, de um gosto vazio, né, você percebe determinados lugares que vão deslocando o cânone, que vão criando novos espaços, mas essa percepção, para chegar nela, né, a gente tem que batalhar muito, tem que ler muito, né? Acho que uma coisa que fica também desse nosso encontro é que, gente, a gente tem que ler muito, porque cada um que vem trazendo a sua biblioteca
é um mundo que se coloca e extremamente sedutor, né? Eu queria fazer um monte de perguntas, né? Eu sou Renata, sou orientando do Maurício também, estou no mestrado, e eu queria ter vindo antes, ter acompanhado as outras mesas, também tenho muita curiosidade por essa outra linha de pesquisa. Para mim, e aí já é a primeira pergunta, para mim é uma felicidade pensar em escrita literária na universidade pública, e essa já é uma pergunta, né? Queria ouvir um pouco mais, e acho que vou começar a falar um pouco disso agora. Então, e acho que o Sérgio trouxe um pouco da fala, trouxe na fala dele, né, pensar essa trajetória, essa relação com o espaço, não o espaço público enquanto a rua, mas o espaço público enquanto instituição. Né? Isso me instiga, essa pergunta. E eu também continuaria com uma pergunta para você, Sérgio, para todo mundo da mesa, sobre até uma piada que eu construí na minha cabeça enquanto te ouvia. Aqui na porta eu perguntei se você pesquisava a escrita, e aí você disse não, eu falei, a crítica, você falou, você demorou para responder, falou sim. E aí eu te ouvi e falei, bom, é a crítica da crítica. E aí eu lembrei do livro do Marx, né, a crítica da crítica crítica. Então talvez seja esse o momento. E eu fiquei pensando o que você pensa você falou da qualidade da crítica, né? Mas eu fiquei com a pergunta sobre a relação com o mercado editorial atualmente, né? Porque eu tenho uma impressão de que atualmente a crítica também está bastante vinculada a uma perspectiva mercadológica, né? E que eu vejo a crítica que acontece fora do espaço acadêmico é como ela vem se resumindo a um post para fazer vender. Então, acho que eu vejo muito, isso me entristece, assim, porque não se faz mais crítica, é só se apontam, se faz um recorte daquilo que poderia vender aquele livro, né? E acho que isso vai precarizando a literatura contemporânea. Eu queria te perguntar sobre isso e também perguntar para você, Vitor, eu fiquei muito interessada pela perspectiva do arquivo, por muitos aspectos. Eu fiz essa pergunta também. No romance que eu estou desenvolvendo, a protagonista trabalha no arquivo. E eu já trabalhei no arquivo também, enfim, e uma das coisas que me chama a atenção é essa dimensão do trabalho infinito, né, que vocês estavam falando. E então, quando eu trabalhava diretamente no arquivo, uma coisa que me deixava muito assustada era do fato do arquivo trabalhar com o passado, mas o passado ser sempre presente, né? Então você vai se deparar com coisas novas, tão imediatamente velhas, e isso nunca vai ter fim. E aí me chamava a atenção a dimensão das cores no arquivo, porque o arquivo a gente associa com preto e branco, né? Mas eu lembro que eu vi eu lembro vou dar um exemplo concreto, que eu vi duas fotos, duas fotos do Lula, uma nos anos 80 e uma quando estava no governo, no primeiro governo talvez, e a dos anos 80 era preto e branco e a dos anos 2085, não lembro direitinho, dos anos início dos 2000, era colorida. Mas eu lembro que, quando eu olhei, a foto preta e branca me parecia colorida e a foto colorida me parecia preto e branco. E aí eu lembro que eu escrevi um texto na época que era vermelho em preto e branco. Enfim, me perdi. Mas essa pergunta das cores no arquivo, isso no texto e o seu trabalho, né, que você continua o arquivo. E isso de fato é infinito, né? E aí, última coisa de estudo, só eu lembrei, porque nesse estudo na minha cabeça, um dos autores que eu estudo é o Proust, você falou do uso da mãe, né? E que eu acho que uma das vias de acesso de leitura do Proust é uma obra
tem tudo a ver com a memória, enfim, e uma elaboração do luto sobre a perda da mãe dele, que, como um autor também está aí no hibridismo da biografia, da autoficção, da ficção, enfim, no Em Busca do Tempo Perdido aparece como o luto da perda da avó. E o momento em que ele elabora, eu acho muito bonito, que é no 4º volume, no meio do 4º volume, ou seja, no meio dos 7 livros, é o único momento em que ele para falar abertamente sobre a perda da avó. E não é um capítulo, você pega o índice e não está escrito, mas é um texto separado, né, que chama Intermitências da Morte. E eu acho isso muitas vezes passa desapercebido, né, de ser o meio do meio do meio do meio do meio, ou seja, o centro, o núcleo, ser o luto da perda da mãe dele, que ali, ficcionalizado, aparece como a perda da avó. E aí vai demorar, ela morre antes, né, só que ele só se dá conta da dor no 4º volume. Eu acho que é o tempo, né? Sei lá, uma pergunta. Senão você vai esquecer. Eu tenho que responder, senão vai deixar essa pergunta. Então, a gente estava pensando como sistema, né? E sistema, eles se afetam, a gente não pensa isoladamente. Então, o exemplo que eu dei é que alguém arrumou essa sala e por isso aconteceu um encontro de literatura. Então, é um sistema. Então, quando a gente fala de editora, as editoras compõem esse sistema. O que nós costumeiramente fazemos é não prestar atenção a esse movimento como você acabou de prestar. A gente se reúne, fala das obras, fala da criação, fala dos autores, como se não tivesse um mundo de leitores, como se o livro que eu lançasse não precisasse de leitor para pagar meu aluguel. Entendeu? A gente fica numa discussão eternamente estética e tem tudo isso aí que você falou. Tem sim. Editoras, marketing. O exemplo que nós vimos no ano passado. Uma pessoa foi fazer uma palestra sobre uma poeta, uma mulher, e ela não citou em nenhum momento a obra. Ela falou os posts do Instagram que levou a poeta a ganhar publicidade. Quer dizer, a iniciação científica dela era isso que e ela não deu uma linha da poeta. Então, assim, ela falou do sistema, obviamente, falou da sobrevivência. Ela também falou de influência, por acaso. Isso, por acaso era uma poeta. E não deu uma linha. Então, assim, são temas que é preciso que a gente pense sobre, né? É preciso que a gente pense. Porque tem a ver com a nossa história. Não tem como, né? A gente pensar como foi estabelecido no século XVIII. Não. A gente não vai conseguir educar o povo, vamos nos debruçar sobre a obra e ficar todo mundo falando sobre a obra em grupo. Não dá. Tem um momento que a coisa cria caos, né? Por exemplo, a gente tem editoras muito grandes, multinacionais, monotemáticas. O Penha das Letras. Ela entrou num processo monotemático, né? Muito raramente ela sai de um monotema. Isso é complicado, né? E é preciso que a gente traga essa discussão para a academia. E que essa nossa discussão chegue até eles. Responde. Vou começar pelo Proust. Eu tô no 3º volume. A avó dele tá doente. Então você acabou de dar um spoiler. Eu já sabia. Faz sentido. Enquanto você falava, eu fiquei lembrando. Uma das entradas do meu diário é um texto da Gagneban, falando exatamente sobre quando a mãe do Proust morre, é o que vai liberar ele para a escrita, né? E aí, lendo o Diário do Luto do Barthes, aí não sabia exatamente a história, né? Pô, são os 2 últimos anos depois da morte da mãe dele, acho que vive 2 anos, e tudo que ele escreve está sobre esse ciclo, né? Então, acho que realmente, assim, pelo menos para mim a experiência é essa, é definidora, não sei quanto tempo ainda tenho, e não sei quanto tempo que esse tema vai me acompanhar. Mas a minha tese, pelo menos a busca é que isso não se transforme mais nesse confessionalismo que começa, e a tentativa é, de alguma maneira, buscar por outras formas. Acho que a gente falou sobre isso. E não sei, sobre o arquivo é isso. Acho que o luto faz isso com a gente, pegar muita memória, querer estático, né? Mas o Gonçalo, para mim, apareceu como essa oportunidade de ver de uma outra perspectiva, de entender que a relação com a memória
é necessário o esquecimento, você vai esquecer de coisas, você vai imaginar coisas e aí essa ideia do arquivo dançarino é uma tentativa de realmente ter uma outra experiência com o tempo, com a memória, que eu tenho encontrado nessa leitura, nesse percurso. Assim. De poucos te dão mesmo arquivo, né? Sim. Eu lembrei que o negócio tem algumas escritas adultas que a gente não pensa como escritas adultas também. No Interpretações dos Sonhos do Freud, ele fala que ele começou a escrever, no prefácio da terceira ou quarta edição, ele diz que ele começou a escrever analisando os sonhos depois da morte do pai dele. E o primeiro pancadão, uma grande obra, e é muito luto. Eu tô lembrando de onde que você falou do texto da Ana Freud, do sonho comum, né? Eu até fico curiosa também de saber que sonho que era, mas enfim, depois a gente conversa sobre isso, como que... Acho que você falou, né, que era um fantasma melancólico, não é? É, a imagem do fantasma pediu pra ficar. A ideia que ela coloca é que é um sonho recorrente nos estágios finais do luto. Não sei porque ela bota finais, porque ela teve esse sonho faz já uns 5, 6 anos. E continuou depois, né? Mas ela coloca lá como finais no texto dela. Mas é justamente a ideia da pessoa que morreu como uma espécie de sentir que a pessoa está perdida, a pessoa dizendo que está perdida e pedindo para ficar junto com ela, fazer companhia. E aí esse é o sonho que ela fala. Isso é colocado como uma projeção da falta de companhia dos vivos ali também. Essa é a análise que ela faz. Né? Essa a análise que ela faz é que, na realidade, ela tenta fazer uma espécie de análise antropológica dos fantasmas, como almas perdidas, justamente porque, na realidade, tudo se sente perdido porque abandonado. Então, projeta essa imagem de abandono. Se sentir perdido. Acho que eu posso falar mais da questão do mercado que você falou, né? Eu acho que a escrita na universidade, talvez um dos benefícios, digamos assim, é essa independência em relação ao mercado, né? De você produzir algo com outras preocupações que não, pelo menos a princípio não, né? Depois o livro vira outra coisa também, que vai ser um livro publicado, mas a princípio não precisa se pautar por essas regras de mercado, né? E também, assim, fora da academia, acho que tem hoje a emergência de editoras menores, independentes, ou mesmo uma facilidade maior até por conta de vista da tecnologia gráfica, né? Você produzir livros por conta própria, né? Com um exemplar, às vezes, é possível, e isso também acaba sendo um caminho para você se resguardar desses interesses, ou do tema da companhia e da Todavia e de tantas outras. Eu acho que são editoras que faz parte do modelo dele de negócio, que publicam autores e não livros, né? Eles publicam potenciais de venda e não livros, né? Eu acho que essa via que a gente está tratando aqui, ainda que minoritária, acho que nos resguardam pelo menos um pouco disso. Uma confissão. Eu me inscrevi sendo pela primeira vez no PROAC. Aí eu fui ler o diário oficial das pessoas que se inscreveram. Para as 40 vagas foram 683 inscrições. E eu li todas as inscrições, tinham nomes como Ricardo Luzias, Thiago Ferro, Leda Carcum. Então, alguns nomes ali que têm entradas em editora Record, Companhia das Letras, Comobó, e fazendo ali a inscrição. Então, isso talvez diga alguma coisa, ainda não tenho certeza do que. E eu acho que também a gente aqui dentro tem que olhar para o mercado. A gente tem que olhar para as coisas que saem. Tem também que quebrar e ver, né? Porque às vezes a gente descobre coisas interessantes. Teses que façam isso, né? É muito importante, né? A gente trabalhar nessa diversidade, né? Cuidar para que a gente não fique sempre sobre os mesmos autores, né? Isso Sim. Posso fazer uma pergunta? Eu não sei se essa pergunta é muito pessoal, eu não sei que nível é. Enfim, eu sou... Fecha a gravação. Já fizemos isso ontem, né? Eu não
sei, eu não sou da área, né? Eu sou das artes, então, tipo, da arte, a gente pensa que o trabalho conclui quando as pessoas leem, né? Então não adianta muito a gente fazer pra gente mesmo, porque a gente precisa da outra pessoa. Vocês, agora a pergunta, não sei se você fala de gravar, não. Vocês se sentem lidos? Vocês se sentem que essa etapa final do trabalho tá acontecendo? Como que vocês sentem esse retorno? Acho que isso aí foi isso. Como é? Isso vai ser pessoal ou vai ser em grupo? A gente vai falar nisso? 1, 2, 3, já não? 1, 2, 3, não. Mas gosto muito. Não, é isso. Virou um papo de bar, né? Virou um papo de bar. Quem primeiro entrou com o processo do bar e entrou e não está conseguindo sair é a poesia. A poesia entrou e não está. O romance ainda rompe. A gente tem o Tortarado lá, né? Vendendo mais de 1 milhão. O Tortarado está lá. Mas a poesia já entrou nessa entropia há muito tempo. Né? A poesia não consegue chegar, né? Nem na gente mesmo, às vezes, que está na própria área, né? A gente fica só na. Enfim, então. Não, é justamente isso. Ou a gente para pensar o sistema, para tentar acabar com isso, acabar não, mitigar, né? Mitigar com isso, ou a situação vai ficando mais delicada. Porque é claro que quando se escreve uma obra, a intenção é que se leia, né? A intenção é que se leia. E também a gente tem o advento da internet também, das autopublicações, então você acaba às vezes tendo mais autores que tudo. A resposta é não. Uma pequena nuance, assim, que eu tive 2 livros, assim, e teve uma diferença de como eles foram publicados, né? O primeiro foi uma edição, os 2 foram pela Patuá, mas o primeiro teve uma edição a princípio de 100 exemplares e depois foi imprimindo aos pouquinhos, né? Mas foi basicamente aquela coisa do lançamento, depois você faz um eventozinho, leva, vende mais uma coisa e é isso, né? Pouquíssimas pessoas leram. Tem uma coisa do fetiche do livro impresso também, que todos os contos foram publicados antes na internet, tudo, e tem gente que só me leu quando virou livro, né? Muita gente. Agora, eu atingi um público basicamente dos meus amigos, né? Com o primeiro livro, um ou outro que não. Agora, o segundo, o Currículo Vitae, ele foi fruto de um edital, não do PROAC, mas um edital aqui da cidade de São Paulo, o que me permitiu distribuir em biblioteca, por exemplo, né? Foi a Biblioteca do Estado de São Paulo, algumas centenas de cidades receberam um exemplar, assim, as bibliotecas. E aí teve um alcance maior, eu consegui alcançar umas pessoas que eu não conheço, por exemplo, de vez em quando, por acaso, me manda e-mail, ali, não sei o quê, que eu vi uma grata surpresa sempre, né? E é uma surpresa mesmo, assim, nossa, que coisa, alguém leu. E, então acho que a importância dessas ações, assim, né, de editais, por exemplo, de que seja para alguém que não tem acesso às grandes editoras, preferencialmente. Então, continua um alcance bem pequeno, mas existe já uma diferença, né, que essa coisa que eu falamos aqui das pequenas editoras, você consegue fazer um livro, você consegue chegar na forma livro, às vezes bem bonito, inclusive. Só que essa questão da distribuição, que é onde as pequenas editoras não conseguem alcançar ainda também, né? De fazer o livro chegar no autor. A Patuá, por exemplo, eles publicam muito, eles publicam 200, 300 livros por ano, né? E, sei lá, 4 por semana. Você não consegue dar um cuidado ali para o livro chegar, né? Enfim, chegar nos autores, sair do estado de São Paulo, enfim. Você não consegue circular muito bem. Então, chegar nesse nível da distribuição, acho que seria o próximo desafio dessa literatura independente. O meu caso é diferente, né? Porque como não publiquei nada, então não por também um pouco de decisão. Aí entra também a questão que é de toda a arte, né? Com certeza. Que é a questão da institucionalização. Você precisa que alguém te dê um crivo. Você precisa do crivo, né? Você precisa do crivo. A arte precisa do crivo. Você pode ser o melhor artista plástico do mundo. Você precisa que alguém te exponha, te coloque lá, entendeu?
Então, o processo arte não é o produto tão somente, né? São todos os atores que estão envolvidos em torno desse produto. Então, essa é uma das questões também. A meu ver. E esse crivo, às vezes, é um prêmio literário. Esse crivo é um prêmio, exato. É um jabuti da vida. O Eduardo, o editor da Patuá, ele sempre fala, o dia seguinte que sai a lista de finalistas de um prêmio, livros bons, assim, as pessoas buscam os livros premiados, eu tenho esse crivo. Ao mesmo tempo, quando você tenta o crivo, tem isso que o Felipe falou, né? As pessoas já com o nome estão lá e a coisa fica entrópica, né? Fica circulando entre... Numa dessas a gente deixa de conhecer coisas muito boas. Numa dessas deixa de conhecer. Eu ando recebendo, às vezes, umas coisas da Patuá e encontrei coisas ali que me surpreenderam muitas, né? Isso é importante, né? Isso que eu estava dizendo, a gente aqui não tem tempo para nada, fica no cano, mas a gente tem que reservar um momento para ler aquilo que a gente não conhece. Isso é muito importante. A Lília Guerra mesmo, né, do Patuá, com Perifobia, assim, ela foi ser lida agora, ela foi ser publicada agora pela Todavia, né? Céu dos Bastardos, e porque ela ganhou o prêmio, né? Então a coisa de publicar só o que tem venda garantida. E eu particularmente gosto muito mais do livro que ela publicou pela Patuá, né? Que é o que ganhou justíssimo. Mas então, ela está sendo muito mais lida agora. É uma questão que toda a arte enfrenta. A gente vê isso no audiovisual, a gente vê na cultura, e a gente também tem muita crítica, né, às leis de incentivo, as pessoas que não conhecem, não entendem, né, para que elas estão aí. Mas, de qualquer maneira, a gente vê no audiovisual e nas leis de fomento voltadas para a cultura, elas estão mais institucionalizadas, né? Diferente da literatura. Então é algo ainda muito incipiente. E talvez até por esse que o Sérgio trouxe, né? E eu estava falando isso ontem com uma amiga, assim, né? Os grandes autores brasileiros do passado que vinham de famílias abastadas, né? E depois conseguiram um emprego ali público para continuar fazendo a literatura. Então tem essa marca. Você leu o seu horóscopo hoje? Não ia dar isso, né? Hã? Você leu o seu horóscopo? Não ia falar dessa coisa? Não, eu medito. Bateu certinho. Certinho. E é isso, né? Tem que começar a falar a respeito justamente para as pessoas pensarem, né? sobre essa temática. A gente vê as feiras literárias, são os homenageados também sempre de grandes editoras, né? Isso, e eu me lembro de uma oficina de escrita criativa que eu acertei a homenageada do ano, que foi a Hilda Hilst. E aí no ano seguinte estava fazendo uma outra oficina, e aí tinha gente na turma que participou, né, da oficina que eu tinha adivinhado e tal, e aí começaram a me provocar. E aí, quem que vai ser, né? Aí eu dei um chutão e o professor me perguntou por quê. Eu falei, porque é acompanhar das letras, né? Se a gente for olhar o histórico e tal, ele próprio nunca tinha pensado nisso. Então A gente estava discutindo, conversando ontem, e essa discussão que a gente está fazendo em 2024 na Letras, mas as plásticas já fazem desde os anos 50. Entendeu? O cinema a gente vê bem atuante também, né? Sim, os conceitualistas já estavam questionando isso. Né? Como que você questiona o sistema se você está dentro do MoMA? Né? Como? Você está expondo no MoMA, mas você está dizendo que é dissidente? Como assim? Basquiat, por exemplo, né? Mora na rua e tal. Não, o cara está ao lado de Wall. Como assim? E a gente está discutindo isso agora. Podia ter feito um bolão e não contado pra ninguém, e aí você ganha bolão todo ano. Quebramos o bolão então? Mais um bolão. Agora tem um bolinho. Nossa! Começa a piada lá.